Esta é a segunda parte da entrevista com o meu médico. A primeira parte você pode assistir, tem aqui na descrição, deve estar em algum lugar da tela. Vamos conferir o resto da nossa conversa. Você estava falando um pouquinho da evolução ali. Conta aí um pouco da sua evolução dos dividendos. Cara, Você falou que você acompanha... É um negócio muito interessante, que no início, quando eu comecei, o início é difícil, né? Você vai aportando, até porque você está sempre numa crescente na carreira, então os aportes vão aumentando e você vai aportando devagarzinho e você vai vendo pingar aqueles miudinhos, né? Centavos, depois reais, depois paga um restaurante. Daí de repente você começa a ver. E eu costumo todo mês somar os rendimentos. Então pego o estado da corretora, nem sei o patrimônio, mas eu pego e fico vendo o que entrou de dividendo, o que entrou do fundo imobiliário, o que entrou de aluguéis e ações. Os aluguéis também dão um pouquinho, mas dão. É um troquinho, mas paga um almoço. Exatamente, mas você vai ver, no final das contas. E eu vou vendo que é um negócio em PG. É uma progressão geométrica, porque você ajuda, é o aporte seu junto com a reaplicação. Com a reaplicação dos dividendos e sempre naquela coisa da melhor oportunidade do momento. Aquela oportunidade daqui a pouco vai subir e vai te dar mais dividendo, então vira uma bola de neve. E falavam dessa bola de neve e eu ainda tinha as dúvidas, né? Comecei a falar, putz, será que vai? Nossa, a hora que você começa a ver, você fala, putz, o negócio é espetacular, né? Então eu sou super entusiasta também porque realmente funciona, não tem como não. E é interessante uma coisa, que é com essa filosofia, você sempre está feliz, né? É um negócio muito legal. Você sempre Ou tá sempre triste também. Mas eu sempre estou feliz. O que eu falo? Aliás, a gente fica muito mais feliz quando os outros são tristes, né? O mercado agora, recentemente, está caindo. E aí você fica meio, o que eu vou comprar? Nossa, que legal. Tem muita coisa, agora está com uma coisa boa. Já quando tá subindo tudo, você também fica feliz. Você fala, pô, meu patrimônio tá aumentando. Só que daí você já fica meio triste. Você fala, puta, não tem nada para comprar, tá meio caro. Tem uma frase do autor desse livro aqui, foi até coincidência você ter falado, e o livro tá aqui atrás. Esse livro aqui é um dos melhores livros que tem de Value Investing. E tem uma frase de um dos autores aqui, do Bruce Greenwald, que é professor lá da Columbia, que é onde o Warren Buffett estudou, e ele ocupa a cadeira que era do Ben Graham, né, que escreveu O Investidor Inteligente. E ele fala, não existem dias ruins no mercado. Quando ele está em baixa, significa que você pode comprar mais barato. E quando está alto, significa que você está rico. Perfeito, então, não existem dias ruins. O que é legal é essa sensação que você tem. Então, putz, hoje eu desenvolvo minha carreira, às vezes eu nem vejo, nem abro home broker, nada. Porque você está tranquilo. E a hora que você tem o dinheiro para aportar, você vai lá e fala, putz, tá subindo, para um pouco, vamos esperar um pouquinho. Caiu, putz, aí você fica eufórico. Pô, Joias Day. Que dia mais delicioso pra gente. Caiu 10% e muita gente ficou preocupada. Eu adorei. Eu lembro até hoje, porque foi um dia interessante, esse Joias Day. Eu tava entrando numa cirurgia. E aí o meu anestesista, que inclusive também é investidor, também assim na sua, ele ficou comprando para mim algumas coisas. Tá tanto. Falei, compra. Então foi interessante esse dia. Então você fica feliz nas duas pontas do mercado. Isso que eu acho interessante. E sempre se foca no longo prazo, né? Buscando a renda e isso aí para virar uma bola de neve. Então eu acho que para mim essa filosofia é a melhor que tem. Beleza, eu acho que esse vídeo aqui ficou bem legal, mostrou que investir é para todos. O Dr. Baraldo aí representa uma categoria dos médicos que tem 500 mil médicos no Brasil? Eu acho que é aproximadamente, acho que até um pouco mais, Thiago. E eu acho que esse pessoal poderia cada vez mais investir na bolsa. Eu vejo muito médico ganhando muito bem. Com certeza. E às vezes o pessoal ainda não teve um treinamento para investir, né? E às vezes é assim, você lê um livro, 2 livros, você já aprende muita coisa. Não é que nem medicina que você tem que passar 10 anos para dar os primeiros passos. E o que você falou assim, tem muito médico, o médico não aprende. E, infelizmente, ele produz bem, só que ele consome muito bem, então ele vai aumentando o padrão de vida e no final das contas ele precisa viver trabalhando. Para manter aquilo tudo. Padrão. E não é só médico, obviamente que isso... população, né? Corrida do rato, né? Então a pessoa está sempre buscando e em vez de formar uma carteira previdenciária que dê a possibilidade de trabalhar se quiser, se não trabalhar não quiser também tem a renda dele. Então esse para mim sempre foi um grande motivo de investimento. Porque eu tenho um monte de exemplo
de médicos que acontecem isso. Precisam chegar numa fase da vida que, teoricamente, que você está desacelerando, mas num processo assim, aceleradíssimo de trabalho e estressado, né? Porque o cara também, você tem um problema social, porque você tá se doando para uma coisa que você já não tem mais aquele pique, né? E você poderia estar trabalhando de uma forma muito mais cadenciada, aproveitando mais a família, os netos e tal. Então, eu vejo isso e eu já tenho me planejado já para que não aconteça isso comigo, né? E trabalhar só porque quer e não porque precisa. Porque a medicina é uma delícia. Eu adoro o que eu faço. Quer dizer, eu tenho medo de sangue. Eu não encosto no sangue dos outros, nem no meu. Eu adoro. É isso aí, cara. Então, eu acho que vale a pena mesmo. Eu dou uma dica para todos, não só médico, qualquer profissional, assim, está sempre investindo. Sempre criando essa mentalidade de formar uma carteira previdenciária, algo para o futuro e focando em renda. Porque daí você consegue fazer teu trabalho para ter um propósito, né? Tem um propósito de vida. Isso é um exemplo, né? Lógico. Daí você tem o teu propósito e depois você vai fazer aquilo tão bem, você vai ser rentabilizado tão bem quanto você é. Talvez até mais. Até mais. Então, eu falo, é o ciclo virtuoso que eu sempre falo. Então, eu acho que é interessante isso, né? Antes de terminar, doutor, batemos 1 milhão de investidores na Bolsa. Você ajudou, né? Todo mundo. Você também ajudou. Aliás, é todo mundo aqui, porque você, obviamente, no seu meio ali, convenceu ali umas 10 pessoas. Imagina se todo mundo... Com certeza mais, porque eu sou muito entusiasta, falo de mercado direto para todo mundo, eu tenho que trazer todo mundo para isso. Mas, bom, você trouxe, vamos supor, 10, e esses 10 trouxeram mais um tanto, uma hora vai chegar aí na população toda. Mas o que nós podemos fazer para atrairmos mais os médicos, por exemplo, que são 500 mil, e a gente estava até falando aqui antes, pô, o cara se forma em medicina, sai ganhando bem, já poderia no primeiro mês ali já fazer um aportezinho pequeno, R$1.000, R$2.000, mas já poderia se tornar um investidor. Que dica você dá para esse pessoal aí que quer começar, não sabe? Com certeza. O grande problema que a gente tem no Brasil é aquela questão do banco, né? A questão das pessoas... Tem a questão da cultura. Há uma questão cultural do mercado financeiro e tudo é focado no banco. Então, eu acho que assim, vocês estão fazendo um papel fantástico de educação, que precisa educar, precisa mudar culturalmente as pessoas, para que elas enxerguem isso. Porque todo mundo acha que bolsa é uma loteria, né? E não é. Não é, você tem renda. Pode ser, se você entrar jogando moeda para cima, depende do modo, né? Às vezes, às vezes pergunta, nossa, você mexe com isso, com bolsa? Não é muito risco? Eu falei, o que é risco para você, né? Lógico, se eu começar a comprar e vender, é risco. Agora, do jeito que eu faço, o que você tem? Qual que é o seu business? Pô, eu estou sendo sócio de uma holding que dentro dela tem um dos maiores, tem o maior banco do Brasil, um dos mais rentáveis do mundo, né? Eu tenho papéis das grandes produtoras de papel e celulose do mundo. Então você tem uma gama. Então qual que seria o risco disso? Levando, lógico, a longo prazo, você não precisar tirar esse dinheiro na hora errada, também é um conceito muito importante, e tentar buscar renda, os dividendos. Não querer a valorização, tanto é que eu te falei, eu não sei. Então, o que eu vejo muito é um traço cultural que eu tento, ao redor meu, mudar. As pessoas, eu tento trazer isso, é difícil, porque tem aquela coisa enraizada do gerente do banco, do banco fazendo as coisas, que eu estou vendo agora uma mudança, que você não ouvia falar isso há 5, 10 anos atrás. Não só disso também, a cultura do brasileiro é muito voltada para a segurança no sentido de baixa volatilidade. O brasileiro, muitos deles, eles preferem um retorno em linha com a inflação, mas sem volatilidade, do que algo maior que a inflação com volatilidade, né? Então acho que a poupança é o melhor exemplo disso. Nossa. Ela mal rende ali a inflação e tem um estoque gigantesco na poupança. Não, e o problema, Thiago, que eu vejo assim, pessoas assim, extremamente inteligentes. Eu tenho N exemplos disso, eu tenho família, tudo. Você vê pessoas extremamente inteligentes, porém extremamente negligentes com investimento. Você entendeu? Então é um contrassenso, porque a pessoa negligencia, ou seja, trabalha para ganhar dinheiro para fazer um portfólio. Só que ela não rentabiliza isso de uma forma ideal. Ela fica só aqui, sabe? Só trabalhando. E aqui, está negligenciado. Uma poupança, tudo. Hoje eu até falo, mas eu tô deixando de ganhar muito, mas eu tô ganhando. Não, às vezes você tá perdendo para a inflação. Tá perdendo para a inflação, ou seja, você pega lá R$100, depois tem 105, só que esses 105 compram menos do que os R$100 de antes. Então você não ganhou, exatamente. Você perdeu. E sem contar
que eu não sei se você concorda comigo, eu vejo assim, tem a inflação oficial. Ah, tá. Só que você tem uma classe social Lógico. que você tem uma inflação maior. Lógico, não, a inflação que é dada ou pelo governo ou pela GV lá no IGPM, ela respeita uma cesta que não é a cesta de minha, nem sua, nem de ninguém. Exatamente. Né? Você que está nos assistindo tem uma inflação diferente da minha. Opa, até bati aqui no microfone. Mas tem uma inflação diferente da nossa. Cada um tem a sua inflação. Ah, eu viajo mais, você compra, sei lá, a inflação médica ali para o seu escritório. Sem dúvida. Tipo, a mão de obra. Bom, a inflação médica nem se fala, é 2, 3 vezes a inflação normal, os né? insumos, tudo que você consome, né? É muita coisa importada. Então a inflação da empresa dele é diferente da inflação dele na pessoa física, que, sei lá, tem o filho dele lá no colégio, né? Então, cada um tem a sua inflação e realmente quem tem mais serviços e importados nos últimos tempos tem tido uma inflação maior do que quem tem um peso maior de produtos, vamos dizer assim, tipo ovo, eletrônicos em geral, esses aí tiveram uma inflação abaixo. E é interessante isso, que eu sempre fico analisando, até vai mudando, né? Antigamente você falava assim, não, eu quero atingir um patamar de renda que eu possa me aposentar. Não quero me aposentar. Eu quero ter um patamar de independência financeira que eu possa viver tranquilo e trabalhar do jeito que eu quero. Hoje já é o patamar assim, você tem que já jogar uns 30% a mais, por causa dessa inflação. Você vai mudando os seus patamares, né? E eu vejo pessoas assim, extremamente capacitadas, assim, no nosso meio, assim, que você fala assim, extremamente inteligente e muito negligente. Não tem a mínima noção disso que a gente está falando. E não analisa. Entendeu? Então, foca só no trabalho e negligencia os investimentos e no fundo, lá na frente, vai sentir a falta. Costumo falar, igual quando você esteve na clínica, né? Eu falo que a saúde nossa é muito... A nossa saúde financeira é muito próxima. Você tem que cuidar dela quando você tem. Porque quando você precisar, é a hora que ela vai estar mais faltando. Então, assim, quando que você vai precisar de mais dinheiro? Quando você for velho, que você não vai poder mais trabalhar. E a saúde, mesma coisa. Então, você tem que cuidar agora, porque senão lá na frente vai faltar. E assim como a medicina, o custo de consertar é 10 vezes maior do que atuar preventivamente. Né? Perfeito. Exatamente isso. Então, esse é o caminho. Tá? Eu vejo que o caminho nosso é trabalhar, ser mais focado na questão dos investimentos, mais diligente, né? Para que busque aí uma saúde financeira previdenciária, até porque a previdência não tem o que falar, né? Então, graças a Deus, eu não... Com ou sem reforma, não vai ser bom para 90% dos brasileiros. Exatamente. Então, eu acho que é por aí. Então, queria aqui, mais uma vez, agradecer ao doutor André Baraldo, meu médico. Faz aí um jabá das suas atividades para a turma. Bom, sou sócio proprietário da Clínica Rinocentro, uma clínica especializada, sou otorrinolaringologista, especializado em cirurgia plástica de face. Eu não consigo falar isso daí. Otorrinolaringologista. E a gente trabalha muito com plástica de face, né? Principalmente rinoplastia. Plástica de nariz, né? Para as pessoas aí entenderem. E me sigam no Instagram, nas redes sociais eu tô. No Instagram é dr.baraldo_rinoplastia. Tá? E questões, dúvidas que tiverem aí, tudo quanto é assunto a gente tenta opinar, né? Tá certo? Beleza, pessoal. E antes de terminar, eu gostaria aqui de fazer um convite para você. Eu também fiz um vídeo, deve estar aqui na tela, com o meu dentista lá, o Dr. Rodolfo também. Então, se você é dentista, vale a pena. Se você é um profissional liberal, na verdade, porque eu acho que, obviamente, cada um tem a sua rotina, mas é uma vida muito parecida, né, assim, em termos empresariais. Não tem um chefe, não tem uma garantia de salário todo mês. Médico, advogado, dentistas, óbvio, aqueles que têm as próprias clínicas, né? Não, então, tudo igual. Eu acho que essa visão vale para todo mundo que é um profissional liberal. Obviamente que aqui a gente trouxe a vida de um médico, mas ela se aplica de maneira... Os pilares da carteira previdenciária se aplica a todos. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Você sabe como Warren Buffett se tornou um dos maiores investidores do planeta? Através da filosofia de Value Investing, ou seja, investimento em valor. E nós preparamos um e-book gratuito que você pode baixar clicando abaixo
e você vai se informar mais a respeito dessa estratégia vencedora.